1 Reis, capítulo 8. Para celebrar o encerramento dos trabalhos, o rei Salomão convocou todos os líderes de Israel, os chefes das tribos e dos clãs patriarcais, para trazer a Arca da Aliança do Eterno de Sião, à cidade de Davi. Todo Israel se reuniu diante do rei Salomão no mês de Etanim, o 7º mês, para a grande festa de outono. Com todos os líderes de Israel presentes, os sacerdotes carregaram a Arca do Eterno e a levaram junto com a tenda do encontro e seus utensílios consagrados. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel estavam diante da arca, adorando e sacrificando com muitas ovelhas e bois. Eram tantos animais que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a Arca da Aliança do Eterno ao lugar designado no santuário interior, o lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. As asas abertas dos querubins se estendiam sobre a arca e suas varas. As varas eram tão compridas que as pontas podiam ser vistas da entrada do santuário interior. De mais longe não era possível vê-las. Elas continuam lá até hoje. Dentro da arca estavam apenas as 2 tábuas de pedra que Moisés tinha guardado ainda no Horebe, onde o Eterno fez uma aliança com Israel depois de tirar o seu povo do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santíssimo, uma nuvem encheu o templo do Eterno. Os sacerdotes não puderam cumprir suas obrigações sacerdotais por causa da nuvem, pois a glória do Eterno encheu o templo. Então Salomão orou. O Eterno disse que habitaria numa nuvem escura, na qual ninguém poderia vê-lo. Ó Deus, eu construí este majestoso templo como sinal permanente da tua presença invisível. Depois o rei virou-se para a comunidade e abençoou o povo. Bendito seja o Eterno, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a meu pai Davi, pois agora ele cumpriu o que tinha prometido, dizendo: Desde que eu trouxe o meu povo Israel do Egito, não separei uma cidade entre as tribos de Israel para construir um templo em que estabelecesse o meu nome. Mas escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Meu pai Davi queria construir um templo para a honra do nome do Eterno, Deus de Israel. Mas o Eterno disse: É bom saber que você deseja construir um templo para me honrar, mas não será você, e sim seu filho que o construirá para a honra do meu nome. O Eterno cumpriu o que prometeu. Eu sou o sucessor de meu pai Davi no governo de Israel, como o Eterno prometeu. Construí um templo para honrar o Eterno, Deus de Israel, e designei um lugar para a arca que contém os termos da aliança que o Eterno fez com nossos antepassados, quando os tirou da terra do Egito. Diante de toda a comunidade de Israel, Salomão ficou de pé diante da arca, levantou as mãos ao céu e orou. Ó Eterno, Deus de Israel, não há Deus igual a ti em cima nos céus ou embaixo na terra, que guarde fielmente a aliança com seus servos e tenha um amor inabalável pelos que vivem em sincera obediência aos teus caminhos. Tu cumpriste a promessa feita a meu pai Davi. Fizeste exatamente o que tinhas prometido. A prova disso está diante dos nossos olhos hoje. Ó Eterno Deus de Israel, continua guardando as promessas feitas ao meu pai Davi quando disseste: Você sempre terá um descendente para representar o meu governo sobre o trono de Israel, com a condição de que seus descendentes sejam fiéis a mim como você é. Ó Deus de Israel, que isso aconteça. Confirma e concretiza essas promessas. É possível Deus morar no nosso meio? Nem o próprio universo é suficiente para conter o seu ser, muito menos o templo que construí. Mesmo assim, ouso pedir: atenta para a minha oração de intercessão e súplica, ó Eterno Deus meu. Ouve a minha insistente oração que faço diante de ti. Olha para este templo dia e noite, o lugar a respeito do qual disseste: aqui o meu nome será honrado. Ouve a oração que faço aqui. Ouve da tua habitação no céu e perdoa o pecado.
Quando alguém ofender o próximo e decidir corrigir o erro, apresentando-se diante do teu altar neste templo e orar a ti, ouve do céu e age com justiça. Julga os teus servos, permitindo que o ofensor pague pela ofensa, e livra o ofendido de toda acusação. Quando teu povo Israel for derrotado pelo inimigo por ter pecado contra ti, e vier te buscar neste templo, reconhecendo o teu domínio com uma súplica fervorosa, ouve da tua habitação no céu, perdoa o pecado do teu povo Israel e traze-o de volta para a terra que deste aos seus antepassados. Quando o céu retiver a água e não houver chuva, porque o teu povo pecou contra ti, e o povo vier aqui para orar, reconhecendo o teu domínio e abandonando seus pecados por causa do castigo que sofreram, ouve da tua habitação no céu e perdoa o pecado dos teus servos, do teu povo Israel. Depois, renova o teu cuidado para com eles. Ensina-os a viver como se deve. Envia chuva sobre a terra que deste ao teu povo como herança. Quando ocorrerem calamidades, fomes, catástrofes, fracasso ou doença na lavoura, invasão de gafanhotos e larvas, ou quando um inimigo os atacar, toda oração que qualquer pessoa do teu povo Israel fizer, reconhecendo as consequências do seu erro, e estender as mãos na direção deste templo, suplicando a tua ajuda, ouve da tua habitação no céu. Perdoa e age. Dá a cada um o que ele merece, pois conheces o coração de cada um. Só tu conheces o coração humano, para que possa viver diante de ti em constante reverência e obediência, nesta terra que deste aos nossos antepassados. Não te esqueças do estrangeiro que não faz parte do teu povo Israel, mas veio de um país longínquo por causa da tua fama. Pessoas de todos os povos virão para cá, por causa do teu grande nome, por causa das maravilhas do teu poder. Pessoas que virão orar neste templo. Ouve da tua habitação no céu. Atende à oração do estrangeiro, para que os povos em todo o mundo saibam quem és e vivam em reverente obediência diante de ti, como o teu povo Israel. Para que saibam que tu, e ninguém mais, fazes deste templo que construí o que ele é. Quando teu povo sair para a guerra contra seus inimigos, na hora e ao lugar que tu determinares, e orar ao Eterno voltado para a cidade que escolheste e para este templo que construí para a honra do teu nome, ouve do céu a oração e a súplica do teu povo e defende a causa deles. Quando o teu povo pecar contra ti, e por certo pecará, pois não há ninguém que não peque, e na tua ira o entregares ao inimigo para ser levado prisioneiro à terra dele, seja próxima, seja distante, mas se arrepender na terra do cativeiro, e orar do exílio com sinceridade de coração, nós pecamos, cometemos um grande erro, agimos com perversidade, e mudarem seu coração, com determinação na terra do inimigo que os conquistou, e orarem a ti voltados para esta terra, a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para este templo que construí para honrar o teu nome, ouve da tua habitação no céu as orações persistentes e fervorosas e defende a causa deles. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Perdoa a terrível rebeldia e faz que seus opressores sejam compassivos com eles. Afinal, são todos teu povo, tua herança valiosa a quem resgataste do meio daquela fornalha de fundição, o Egito. Ouve com atenção as orações do teu servo e do teu povo Israel. Ouve todas as vezes que clamarem a ti. Tu mesmo os escolheste entre todos os povos da terra para serem teu povo, como disseste por meio de teu servo Moisés, quando tiraste nossos antepassados da terra do Egito. Tendo acabado de orar ao Eterno dessa maneira ousada e eloquente, Salomão ficou de pé diante do altar do Eterno, no qual tinha estado de joelhos todo o tempo, com os braços estendidos para o céu. Já de pé, ele abençoou toda a congregação de Israel, clamando em alta voz:
Bendito seja o Eterno, que concedeu paz a seu povo, como tinha prometido. Nenhuma de todas as maravilhosas promessas que fez por meio de Moisés se perdeu. Que o Eterno, nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos antepassados, e nunca desista de nós, nem nos abandone. Que estejamos sempre atentos e dedicados a Ele, e assim possamos seguir o caminho que traçou para nós, atentando para as suas orientações, andando no compasso e no ritmo que Ele estabeleceu para nossos antepassados. Que as palavras que proferi na presença do Eterno estejam sempre diante dele dia e noite, para que ele faça o que é certo para mim e garanta justiça para o seu povo Israel dia após dia. Então, todos os povos da terra saberão que o Eterno é o Deus verdadeiro e que não há outro Deus. Quanto a vocês, vivam em total obediência ao Eterno, nosso Deus, seguindo o caminho que Ele traçou para nós. Estejam atentos a tudo que Ele nos mostrou hoje. O rei e todo Israel adoraram, oferecendo sacrifícios ao Eterno. Salomão apresentou ofertas de paz. Sacrificou ao Eterno 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Foi assim que todo Israel e o rei dedicaram o templo do Eterno. Naquele mesmo dia, o rei dedicou a parte central do pátio, que ficava diante do templo do Eterno, para uso sagrado. Ali ele sacrificou ofertas queimadas, ofertas de cereal e a gordura das ofertas de paz, pois o altar de bronze não comportava todas essas ofertas. Foi assim que Salomão celebrou a festa do outono com todo Israel. Havia gente desde o extremo nordeste em Lebo-Hamate até o extremo sudoeste no ribeiro do Egito, uma grande multidão. A festa durou 7 dias e depois mais 7, 2 semanas de festa. Depois ele os despediu. O povo abençoou o rei e voltou para casa, todos entusiasmados e com o coração agradecido por todas as coisas boas que o Eterno tinha feito pelo seu servo Davi e por todo o povo de Israel. Segundo Crônicas, capítulo 5. Assim completou-se a obra que o rei Salomão fez para o templo do Eterno. Depois disso, ele trouxe as ofertas sagradas de seu pai Davi, a prata, o ouro e os utensílios. Ele guardou tudo no tesouro do templo de Deus. Para terminar, Salomão reuniu todos os líderes de Jerusalém, todos os líderes das tribos e os chefes de famílias, para levar a arca da aliança do Eterno de Sião para o templo. Todos os homens de Israel compareceram perante o rei por ocasião da festa do 7º mês, a festa das cabanas. Quando todos os líderes de Israel estavam prontos, os levitas levaram a arca. Ela foi carregada com a tenda do encontro e todos os objetos consagrados para o serviço. Os sacerdotes, todos levitas, foram os responsáveis pelo transporte. O rei Salomão e toda a congregação de Israel estavam diante da arca, louvando e sacrificando muitas ovelhas e bois. Eram tantos que não dava para contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Eterno para o seu lugar no santuário interior, o lugar santíssimo, sob as asas dos querubins. As asas abertas dos querubins formavam uma cobertura sobre a arca e suas varas. As varas eram tão compridas que as pontas ficavam para fora da entrada do santuário interior, mas não eram vistas de longe. Estão lá até hoje. Dentro da arca estavam apenas as 2 tábuas que Moisés tinha guardado quando estava no Horebe, onde o Eterno fez aliança com Israel depois de tirá-lo do Egito. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos os sacerdotes que estavam ali foram consagrados,
sem distinção de cargo ou de função. Todos os levitas que eram músicos estavam ali com vestimentas litúrgicas. Asaf, Emã, Jedutum e seus filhos e parentes. O coral e a orquestra se reuniram no lado leste do altar, com 120 sacerdotes que tocavam trombetas. O coral e as trombetas se uniram em louvor e ações de graças ao Eterno. A orquestra e o coral cantavam e tocavam ao Eterno em perfeita harmonia. Sim, Deus é bom. O seu amor leal dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Eterno. Os sacerdotes não puderam terminar seu serviço por causa da nuvem. A glória do Eterno encheu o templo de Deus.